amém? Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu queria dizer a vocês da grande honra que é para mim hoje estar aqui servindo os irmãos nessa igreja. É a primeira vez que eu venho nessa igreja, mas já acompanho vocês há muitos anos. Vocês são uma igreja inspiradora, uma referência para o Brasil e para o mundo. Eu quero louvar a Deus pela vida, pela história dessa igreja. Tive o privilégio de olhar aqui um pouco o museu, já acompanho um pouco a história de vocês pelas redes sociais, mas eu estou mesmo realizando um sonho, que era de estar aqui, e tenho muito interesse de ir embora desse lugar levando um pouco da unção, do histórico, do legado que vocês têm deixado sobre a nação brasileira. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Amo muito o pastor Samuel Câmara, amo muito o pastor Felipe Câmara. Felipe é um grande amigo, nos conhecemos há alguns anos e eu passei a admirá-lo muito. Há um tempo ele foi lá em casa, passou lá ele e Luana, tivemos um tempo tão bom lá no Paraná. Ele estava passeando, estava tirando uns dias de férias, e eu pude conhecer o Felipe ainda mais de perto e passei a amá-lo ainda mais. Eu quero louvar a Deus também pela vida dos pastores que estão aqui, líderes dessa casa, aqueles que eu não conheço, outros que já fui apresentado. Alessandro é uma dessas figuras, né, pastor? É uma dessas figuras que a gente conhece e parece que a gente já conhece há muito tempo. Não sei se essa é a sua sensação, mas é assim que eu me senti quando eu conheci. Estive lá em Betânia e fui muito impactado por aquela igreja. Voltei para casa cheio do fogo de Deus que tem naquela igreja. Fiquei muito feliz e vim, irmãos, tão feliz da última vez que estive aqui, que voltando resolvi trazer até minha mãe. Minha mãe está ali atrás, aquela senhora linda. Ela é minha mãe, vocês podem ver que eu não puxei nada para ela, né? Ela é super linda e eu assim, meio diferente. A minha mãe, que é uma líder de célula, já há muitos anos liderando na casa do Senhor, a minha primeira discipuladora. Eu estou aqui por causa dela, foi por causa da minha mãe ter dobrado o joelho, ter orado por mim, ela e meu pai, terem me obrigado a ir à igreja algumas vezes que eu não queria ir mais, terem me levado e terem levado o evangelho a sério dentro de casa. Fica esse recado aí aos pais. A minha mãe e meu pai nunca pregaram para esse tanto de gente, nunca chegaram a falar para um número desse ou um número maior, mas eles tiveram o temor do Senhor de me formar dentro da igreja, de imprimir o evangelho dentro de mim, e o testemunho deles foi tão forte que eu entendi que Deus me chamaria então para esse ministério. E hoje a minha mãe fala através de mim aqui para tantas pessoas, para tantas nações onde eu tenho ido, tantos lugares que o Senhor tem me levado. Você, pai, mãe, não deixe de trazer o seu filho à escola dominical, de levá-lo ao culto. Parece que ele não está entendendo nada, mas o Espírito Santo está agindo ali, está cavucando ali. Em algum momento seu filho vai vir pegar esse microfone, vai dar um testemunho igual a esse sobre a sua vida. Eu profetizo isso, amém? Eu tenho 2 filhos, sou casado e muito bem casado com a pastora Suelen. Ela é linda, e a minha esposa, a pastora Suelen, ela é linda, e é interessante porque ela sabe que é. Outro dia de manhã eu disse para ela: meu amor, como você está linda. E aí ela falou assim: sabe que eu olhei no espelho e pensei a mesma coisa? Então a autoestima dela é excelente, sabe? E aí nós temos 2 filhos, o Lucas e o Davi. Ano passado, quando eu estava aqui, a minha esposa foi então fazer o ultrassom e eu descobri que seria o Davi aqui. Eu estava aqui em Belém e descobri que nós teríamos mais um menino. O Lucas tem 3 anos e meio e o Davi tem 4 meses, 2 fofuras, lindos também, a cara da mãe, para a glória de Deus também, né? Fico muito feliz dessa maneira. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, e confesso que fico muito em dúvida quando viajo, quando estou fora, para entender algumas coisas, entender o que Deus quer falar. Mas nessa noite não tenho dúvidas sobre uma direção clara que o Senhor me dá sobre esse momento, sobre essa igreja, e eu quero compartilhar com você essa mensagem. Antes de eu falar da mensagem, eu quero falar para você sobre alguns materiais. Eles estão também ali embaixo na livraria. Irmãos, eu nunca me considerei um escritor, até que um dia Deus me falou: eu te preparei para ser um escritor. A minha mãe é professora
de gramática e literatura. Então, na minha casa, desde que eu sou criança, ler é obrigatório. E algumas vezes tinha que ler e interpretar. E o que eu não entendia, minha mãe lia comigo e interpretava para mim. E se a gente conjugasse verbo errado, se fizesse alguma coisa, ainda tomava uns cascudos. Ela tem essa cara de mansa, mas não é tão assim não. Agora sim, mas na época não era tanto. Então a gente tinha que falar certo, conjugar os verbos certos, ler. Então Deus me disse: eu te preparei a vida toda para você escrever. Então eu comecei a escrever, mas eu tinha um outro problema. Eu dizia: Senhor, eu tenho muita vergonha de vender. Porque escrever, tudo bem, nós passamos a escrever, mas eu dizia: como vender? Como fazer isso? Que o pastor Alessandro faz tão fácil aqui, né? Vem e fala dos livros. E eu com muita vergonha. Então Deus disse: eu vou resolver esse problema para você. Você vai doar todo o lucro de todos os livros para a missão e para a plantação de novas igrejas. Então, irmãos, hoje eu venho aqui e falo dos livros e vendo livros sem nenhum constrangimento, porque aqui no altar do Senhor eu posso falar isso com muito temor. Nunca fiquei com um centavo de um livro desses que nós vendemos, e pode acreditar, nós já vendemos milhares e milhares desses no Brasil e fora do Brasil. Foram muitos livros que Deus nos abençoou para vendermos, e eu nunca peguei um centavo desses livros para mim. Poderia, acho legítimo quem faz isso, mas no meu caso eu tive uma direção de Deus para não fazer. Então nós trouxemos alguns livros pequenos, livros que você lê em uma sentada. E eu sei que crente, como o pastor Alessandro disse, ele pode ser que tenha essa síndrome do Jaiminho. Então você que está vencendo isso, é melhor você começar devagar, né? Então você começa com um livro menor e depois você vai passando para os maiores. Esse aqui, rapidinho você lê, se chama O Espírito de Caleb. Esse outro livro se chama O Espetáculo de Deus. Eu falo sobre a vida do crente, que deve ser um espetáculo apresentado ao mundo, aos anjos e aos homens. Esse livro o Senhor me deu há alguns anos. Eu fui convidado para ministrar na igreja do pastor Márcio Valadão, lá na Batista da Lagoinha. Então Deus me disse: eu tenho uma palavra para você. Os líderes que eu vou usar para tocar essa geração, eles têm duas características. Assim como Jesus, eles têm cara de leão e coração de cordeiro. Para o mundo eles são leões, para o diabo eles são leões, para as crises eles são leões, mas para mim, Deus dizia, para mim eles são cordeiros. Eles estão dispostos a morrer, a sacrificar e a renunciar. Então nós escrevemos esse livro que se chama Cara de Leão, Coração de Cordeiro. E por último, esse que também já é o nosso livro mais vendido, que se chama Totalmente Dele. Quantos aqui gostariam de ter um Deus forte se mostrando sobre sua vida? Levanta a sua mão. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. A Bíblia diz: e com estes, repete comigo, com estes quem? A Bíblia diz: com aqueles que têm um coração total do Senhor, totalmente dele, e com estes o Senhor se mostra forte. Então aqui nesse livro nós falamos um pouco disso, como ter um coração totalmente dele. Essa é a mensagem desse livro. Irmãos, eu não sei se isso pode ser feito aqui, mas eu vou fazer. Quem pegar primeiro é dele esse livro, é um presente. Se você puder vir aqui pegar, é seu esse livro, um presente para os irmãos. Desculpa, eu só tinha esses aqui. A irmã ficou sem. Depois a irmã vai lá e pega um livro lá, tá bom? Você pode pegar um livro de presente, a irmã pode escolher um lá, e vai ser um presente meu também para a senhora. Eu gosto do Brasil por causa disso. Irmãos, uma vez eu fui fazer isso na Inglaterra, e eu peguei os livros e falei: o livro não é muito bom, brinco assim, sabe, é um livro nosso, é tudo caseiro, nós fazemos tudo o livro, capa, diagramação, a gente escreve, e o pessoal da nossa igreja mesmo faz. Então é bem simples, aí ele tem um custo baixo, e nós podemos abençoar os missionários mais. E eu contei isso lá na igreja, e eu fiz isso: quem quiser pega aí. E aí eu estava na Inglaterra, ninguém levantou para pegar o livro. Eu fiquei com a vergonha. E aí eu falava assim: irmão, pode pegar, é de graça, pega aqui. E aí ninguém pegava. Aí depois de eu insistir muito, a irmã lá atrás levantou e veio com a nota de um dinheiro, que eu nem sei que dinheiro é aquele deles, e veio com o dinheiro daquele, colocou no altar e pegou um livro e foi embora. Eu falei: eu não dou conta de morar na Inglaterra não, eu gosto do Brasil.
Brasil, irmão, a pessoa vem atropelando, mulher grávida puxando, eles estão nem aí. Uma vez eu fiz isso na igreja, um menino saiu rápido de lá e pegou todos os livros e saiu pela outra porta e foi embora. Eu falei, Brasil, aqui é Brasil, né? Eu gosto disso. É crente raiz. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Nós vamos ler dois textos da palavra de Deus. O primeiro texto está em Mateus, capítulo 16. Mateus capítulo 16, nós vamos ler apenas um verso, mas eu quero que você entenda o contexto dessa leitura. Como eu disse, há algum tempo eu tenho me preparado com essa mensagem, para esse dia. Eu entendi de Deus que nós deveríamos falar disso. Eu creio que é o momento de falarmos sobre esse assunto com a igreja, não só a igreja aqui em Belém, mas a igreja brasileira. Mateus capítulo 16, verso 18. Vocês têm o hábito de ficar em pé para a leitura da palavra, é isso que eu estou entendendo? Tá bom? Fiquem à vontade. Mateus capítulo 16, verso 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Você que está com a sua Bíblia aberta, repara o que está escrito no verso 13 desse mesmo capítulo. Diz: indo eles para os lados de Cesareia de Filipe. Você precisa entender onde eles estão quando Jesus faz essa afirmação. Eles estão indo para um lugar chamado Cesareia de Filipe, que é considerado o pior lugar daquela região. Não há lugar pior que esse, mais endemoniado, mais místico, mais cheio de altares a outros deuses. E nesse ambiente, então, Jesus faz a declaração do verso 18: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! No pior ambiente, Jesus faz a maior declaração. Isso tem que ficar claro aqui nessa leitura. O segundo texto que eu quero ler, eu vou ler um versículo apenas, de Juízes capítulo 7, verso 7. É a história de Gideão. Você conhece bem essa história, mas Juízes capítulo 7, verso 7, eu vou ler um versículo que talvez resuma o que eu quero dizer nessa noite. Diz assim, Juízes 7, 7, a palavra de Deus diz assim: então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Repete comigo: 300. 300. Amém. Senhor, que essa palavra encontre lugar nos nossos corações. Ela é tão viva, tão eficaz. A tua palavra fala sobre ela mesma, que ela é como uma espada. Então hoje nós te pedimos: rasga-nos, ó Deus, parta-nos com tua espada, fira-nos com tua espada, ó Deus, opera-nos com a tua espada, parta-nos ao meio e arranca de nós o que não serve, e coloca em nós aquilo que o Senhor quer colocar. Nos expomos à sua palavra, à sua voz, ao teu Espírito Santo. Nos convence, confirma aquilo que for dito, em nome de Jesus. Como a voz de muitas águas, cubra agora todas as outras vozes, para que ouçamos apenas o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Como o pastor disse, eu sou pastor em uma comunidade no interior do Paraná. A nossa cidade é uma cidade bem pequena. Ela tem mais de 30 mil habitantes, aproximadamente 33 mil habitantes na nossa cidade. E no município moram apenas 22 mil. 11 mil pessoas moram na zona rural, 22 mil pessoas moram no centro, na área urbana da cidade. Ou seja, é menor que um bairro de Belém. É muito pequena a nossa cidade. Há alguns anos nós teríamos um grande batismo na nossa igreja, e nós organizamos, preparamos aqueles irmãos para o batismo,
E quando nós fomos para o templo para realizar o batismo, Deus então me deu uma direção. Eu entendi de Deus que aquilo deveria ser feito. Nós pedimos para fazer uma camiseta para cada um dos irmãos que iria se batizar. E na camiseta estava escrito: eu tomei uma decisão, sou discípulo de Jesus para sempre. E nós demos uma camiseta para cada um dos irmãos que se batizaria naquela manhã. E eles colocaram a camiseta, um tempo comprido, e estava assim cheio de gente. Mas os irmãos não sabiam de uma surpresa que eu fiz a eles. Quando todos já estavam com a camiseta, a igreja toda ali para celebrar o batismo deles, chegou um carro de som na porta da igreja, um carro muito grande. E eu falei: hoje nós vamos fazer uma coisa aqui que nós nunca fizemos. E nós vamos então sair agora atrás desse carro de som. Já que o batismo é uma profissão pública da minha fé, é uma declaração pública de que eu sou de Jesus, o batismo não deve ser, assim como a conversão não deve ser feita escondido. Era para ser público, é por isso que era feito no Rio. Então, já que é para ser uma coisa pública, nós vamos desfilar na cidade com a camiseta dizendo que agora somos de Jesus. E você deve imaginar que alguns irmãos não gostaram muito da ideia do pastor. E nós fomos lá para fora, tinha um trio elétrico, um som bem alto, os irmãos da igreja na frente, e nós fizemos todos aqueles irmãos que iam se batizar, todos eles andarem com a camiseta. Em cidade pequena tem a chamada avenida principal. Eu não sei se aqui tem isso, mas em cidade pequena tem a avenida principal, é onde tudo acontece, é onde as pessoas passam. Se você vai sábado à noite numa cidade pequena, você só tem uma coisa para fazer: passar de carro naquela avenida, ir e voltar várias vezes até acabar sua gasolina. E aí eu falei: nós vamos andar pela avenida. E aí era o lugar principal da cidade. E todos eles então foram andando pela avenida, a música alta, cantando, alguns com vergonha, com vontade de se esconder, porque nós estávamos passando em frente aos mesmos bares que um dia eles beberam. Nós estávamos passando em frente às mesmas lanchonetes que um dia eles brigaram, arrumaram confusão. Nós passávamos ali com aqueles irmãos, com a camiseta, que agora são de fato convertidos, mas em frente ao mesmo prostíbulo que um dia ele adulterou. E nós passamos em frente tudo aquilo, e eles foram passando dizendo: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Alguns envergonhados, alguns dizendo: é isso mesmo, é o que eu quero fazer. E quando nós terminamos de passar toda a avenida, eu falei: agora vira e volta toda a avenida. E voltou toda a avenida mais uma vez, para a tristeza de alguns. Eu estou contando esse testemunho para você entender: o Evangelho é uma proposta radical de mudança. Ou o Evangelho te propõe algo radical, ou não é Evangelho. Hoje eu tenho visto muitos evangelhos sendo pregados por aí, que é um evangelho que se adapta ao seu estilo de vida. Ele se envolve no pecado, ele não questiona, ele não confronta o pecado. É quase que um evangelho para cada pessoa. Mas isso não é evangelho. O evangelho bíblico é um evangelho que propõe mudança radical de vida. O evangelho de Jesus, o evangelho que nós conhecemos, é um evangelho que diz: agora você é uma nova criatura, as coisas velhas já ficaram para trás. Agora tudo se fez novo, é um novo homem, uma nova mulher, é um novo nascimento, tudo é diferente. A proposta do evangelho é uma proposta de mudança radical. Eu estive no Egito, em uma igreja lá, e o pastor me disse: Cezinha, toda vez que nós vamos batizar uma pessoa, eu sou obrigado a perguntar para ela: você está disposta a morrer por Cristo? E ele disse: isso não é uma figura de linguagem, eu não estou usando uma expressão para impactar aquela pessoa, não, eu estou dizendo: você está disposto, porque ele pode sair e no momento que ele pisar para fora da igreja, alguém matar ele. E se os pais descobrem, podem persegui-lo. Se a família descobre, podem deserdá-lo. E se for uma mulher, pode nunca mais ver o seu filho. Havia uma mulher lá, ela tinha duas meninas, tem duas meninas. Então ela foi dar um testemunho para nós. Ela disse: o dia que eu me batizei, eu disse: eu estou disposta a perder tudo por causa de Cristo. Quando ela saiu, o marido dela descobriu, e ela nunca mais viu as suas filhas. E quando perguntaram para ela: a senhora está arrependida? Ela disse: não, eu estou orando para que Deus prepare alguém para falar o coração das minhas meninas um dia.
para que elas conheçam o Evangelho, elas saberão que a mãe dela não voltou atrás, que há uma seriedade nisso. O Evangelho é uma proposta de mudança radical de vida, né? Agora, o Evangelho não propõe só uma mudança radical, ele propõe uma mudança radical e progressiva. Ele pede que você mude, mas que você continue a mudar, porque a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha mais, repete comigo, e mais, até que chega dia perfeito. A Bíblia fala que o rio de Ezequiel é sempre mais profundo, e à medida que você entra nele, você experimenta mais do rio, ou seja, a proposta do Evangelho é uma proposta de profundidade cada vez maior. É uma proposta de mudança radical, mas é uma proposta de mudança progressiva, constante, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo. Até lá, nós vamos continuar mudando. Não dá para dizer, eu já estou há 30 anos na igreja, eu já mudei o suficiente. Meu temperamento é assim, a minha esposa que aguente, os meus filhos que me suportem. Isso não é bíblico. A proposta do Evangelho é uma proposta de mudança radical e progressiva em mim. Agora, o Evangelho também propõe uma mudança radical e progressiva através de mim. É aqui que eu quero chegar. Porque o Evangelho não é só uma mudança que deve acontecer em mim, mas o Evangelho também é uma mudança que deve acontecer em mim e agora através de mim. Atos capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ele vai moldar você, e então a Bíblia diz, algo acontecerá através de você, progressivamente. A Bíblia diz, então você vai ser minha testemunha em Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria e depois confins da terra. Você percebe que o Evangelho é uma proposta de mudança através de você, também progressiva. Algo tem que acontecer. Quando nós chegamos em Laranjeiras do Sul, nós tínhamos tantos sonhos no nosso coração, mas eu vinha imaginando que as coisas iam acontecer no modelo que eu conhecia de igreja, e Deus me disse, eu estou trazendo um modelo novo, é um jeito novo. Eu quero que você sirva a cidade, eu quero que você não pastoreie uma igreja, mas eu quero que você pastoreie uma cidade. Eu quero que você olhe para cada prostituta, para cada drogado, para cada bêbado, e veja ali uma ovelha sua que está desgarrada. Eu fui conversar com a prefeita quando eu entendi isso. Um dia na nossa igreja nós fizemos um levantamento dos problemas da nossa cidade. Sentei com a liderança e eu disse, quais são os problemas? E um disse, há muita violência, há muito abuso. Nós temos um problema que é o problema com as drogas. Nós temos um problema que é o problema com o álcool. E esse bairro é assim, esse bairro é aquilo, aquele bairro é horrível. E eles foram dizendo. E eu falei, e você acha que o problema está onde? Quem é o culpado? Qual é a razão? E uns disseram, é o diabo, são os demônios, é a política que é suja. E eu disse, tudo isso faz parte do problema, mas a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu venho e eu saro a terra. A terra sarada é resultado de crentes sarados. A mudança na terra depende da mudança das fontes. Se as fontes mudam, então toda a terra muda. Eu fui procurar a prefeita. Na época era uma prefeita, hoje é um homem também de Deus, um prefeito. E eu fui falar com ela e ela me recebeu muito bem, uma mulher muito carinhosa com a gente. E ela disse, pastor, diga o que é que vocês precisam. E eu falei, prefeita, é exatamente essa pergunta que eu vim aqui para mudar. Até hoje a senhora recebeu aqui pessoas pedindo coisas, mas a partir de hoje nós viemos aqui dizer, o que é que a igreja pode fazer? Nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus, nós viemos aqui para mudar essa situação, porque a proposta do Evangelho é uma proposta de uma mudança radical através de nós. Eu não posso aceitar que nós temos uma igreja poderosa, se o contexto continua sendo muito ruim. Eu não posso aceitar que é uma igreja viva, se o contexto social continua sendo de miséria, de desgraça. Irmãos, quando eu olho para o Evangelho, quando eu olho para a Bíblia, eu não consigo imaginar Jesus aceitando as coisas como elas estão. Mas a proposta de Jesus para a igreja é que ela transformasse o contexto onde ela está, que ela mudasse o lugar onde ela está. Há algum tempo nós recebemos informações que em 10 anos
A violência na nossa cidade caiu 77%. 77%. Eu acho, irmãos, que isso é resultado da igreja. Eu acho que o policiamento melhorou, eu acho que a política melhorou. São outros crentes que tem na cidade, não é só a nossa igreja. É um conjunto de coisas, mas eu digo, a igreja está lá, viva, ativa. Ela não existe só dentro do templo, ela existe principalmente fora do templo. Irmãos, agora quando eu falo de uma mudança na nossa sociedade, eu sei do que eu estou falando. Eu sei que não é fácil. É ou não é que a nossa geração está depravada, deturpada, perdida? Billy Graham disse: se Deus não fizer justiça nessa geração, Ele vai ter sido injusto com Sodoma e Gomorra. Tamanha depravação da nossa geração. Irmãos, eu vou contar. Eu não estou ironizando, eu não entendi mesmo a notícia. Eu fiquei com dificuldade de entender a notícia. Eu estava vendo o jornal e tinha uma notícia que era assim: havia uma mulher, e ela então cansou de ser mulher e ela decidiu que ela seria um homem. E havia um homem que cansou de ser homem e ele decidiu que ele seria uma mulher agora. E eles se encontram, o homem que agora é mulher, a mulher que agora é homem, eles se encontram e se casam. E eles decidem que eles vão ter um filho. E agora, o pai, na verdade, é a mãe, porque é ele que engravida. Eu nem sei te explicar, para falar a verdade, irmão. Eu fico confuso. O pai é a mãe é o pai, eu não sei, agora estão grávidos. E quando dá para nascer um nenê, eles se separam. E o nenê nasce. E a matéria é essa: quem é a mãe? Porque os dois agora querem o direito de ser mãe da criança. Que eu sou a mãe. E o outro diz: mas fui eu que gerei. Mas você é o pai. Mas fui eu que gerei. Nem existe lei para isso. E eu fiquei olhando para aquilo e pensando: a que ponto nós chegamos? Eu estava lendo outro dia sobre uma opção agora que é de você mudar o seu gênero. Não sei se isso já tem no Brasil, mas um rapaz, ele mudou e disse: agora eu sou um cachorro, gênero cachorro, não é mais humano. E agora ele é um cachorro, ele decidiu que ele seria um cachorro. E nós temos um outro problema para mim que é pior ainda, porque além da situação estar horrível, nós temos um problema na comunicação. Porque nunca se teve o fenômeno que nós temos hoje, que são várias gerações vivendo ao mesmo tempo. A minha avó tem 94 anos, eu tenho uma avó que tem 94 anos, e quando a gente senta na mesa, senta a minha avó de 94, a minha mãe de 19, brincadeira, a minha mãe de 60, senta a gente lá com 37, o meu filho, os primos. E aí, irmãos, a conversa é muito longe, porque a gente nem se entende. Algumas coisas que a minha avó tinha certeza que eu vinha pregar na cidade onde Jesus nasceu. Ontem no café, é verdade. A gente nem consegue se entender. Antigamente uma geração levava 75 anos para mudar, depois passou a 25, depois passou a 10, e agora nem se sabe mais a velocidade que isso acontece. Existe a geração X, Y, Z e a geração Alfa. O meu filho, ele não sabe o que é vida sem tecnologia. É a geração dele, a geração Alfa. Ele pega um livro meu e ele faz assim com o dedo. Ele acha que dá para passar, que é touch. Ele vai nas televisões, ele acha que tudo é assim com o dedinho. É uma outra geração. E a pergunta é: como comunicar o evangelho com esse povo? Eu fui atender um pai, um casal, os pais e o menino. E o pai começou a falar, o menino falou: quero falar também. E o menino começou a falar, o pai falou: ô menino, vira o disco. O menino falou: tá vendo, pastor? Eu não entendo nada que ele fala. Vira a fita. Não caiu a ficha. Essa geração nem sabe o que é ficha. Quem aqui namorou por carta? Deixa eu ver. Namorou por carta, falando do jardim, vamos falar das cartas? Ô irmão, essa geração nunca vai saber o que uma carta traz. É ou não é? Você ficar ali esperando. E o melhor da carta, eu namorava por carta. E o melhor da carta não é o que ela vem trazendo escrito, é o cheiro, porque você manda perfume na carta, é ou não é? E aí tem gente aqui que é da época que nem tinha TV. Tem gente aqui que é da época que a internet quer entrar meia-noite para ficar mais barato, é ou não é?
E tem gente aqui que é da época, irmãos, que não sabe o que é a vida sem internet. Então nós temos uma geração depravada, perdida, só que nós também temos várias gerações que não conseguem se comunicar. Ou seja, do ponto de vista natural, nós perdemos essa batalha. Não tem o que fazer. Como comunicar o Evangelho? Como levar o Evangelho? Eles não querem ouvir. Mas, repete comigo, mas Jesus tem uma ideia. Mateus capítulo 16, verso 18. Quando Jesus então está dizendo para os seus discípulos: vamos para Cesareia de Filipe. Quem já esteve lá em Israel sabe, esse lugar ainda existe. Ele fica embaixo de um monte muito famoso lá em Israel. E ali embaixo desse monte existe um lugar que é uma caverna. E naquele lugar existem altares a vários deuses. E aquele lugar é chamado Porta do Inferno. Presta atenção. Então Jesus fala para os seus discípulos: eu preciso, na minha opinião, Jesus está dizendo isso. Eu preciso deixar uma mensagem para o meu povo lá de Belém. Em 2019 eles vão ouvir essa mensagem. Então vem comigo, nós vamos para o pior lugar que existe. Eu imagino os discípulos dizendo: não dá para a gente ir num lugar mais tranquilo? Não dá para o Senhor levar a gente numa conferência onde só tem crente? Não dá para o Senhor levar nós de novo aí para andar sobre as águas, uma coisa mais leve, mais light, pão com peixe? Não tem como. Jesus fala: é necessário. Nós vamos a Cesareia de Filipe. Eles vão para o lugar que eles tinham medo. Eu imagino que os pais naquela época diziam: ou você obedece, eu te levo para Cesareia de Filipe. As pessoas tinham medo, era um lugar endemoniado. Jesus fala: é exatamente para lá que nós vamos. E é lá que ele tem a conversa com Pedro. Ele fala: ei Pedro, eu vou fazer de você uma pedrinha. E sabe do que mais? As portas do inferno. Jesus está apontando para aquela caverna cheia de ídolos. Ele está dizendo: as portas do inferno, nem o pior lugar no mundo poderá resistir a algo que eu estou fazendo, que se chama igreja. Nada poderá resistir à igreja. Irmão, você tem ideia? Eu fico imaginando os demônios, quando Jesus é furado do lado. Eu fico imaginando os demônios falando: não faça isso, porque a última vez que Deus pegou algo do lado de Adão, Ele fez para ele uma esposa. É ou não é? Ele fez Eva. Então quando os soldados vêm e furam Jesus do lado, a Bíblia diz que sai água e sangue. Não é normal isso? Saiu água e sangue porque é o que sai num parto. Num parto sai água e sangue de uma mulher. Jesus está dando a luz à igreja. Naquela cruz Ele está dando luz à igreja, porque a igreja está nele. A igreja é Ele. Ele diz para Paulo: eu sou aquele a quem tu persegues, porque eu e a igreja somos a mesma coisa. Paulo nem perseguiu Jesus. A igreja é poderosa. Agora há um detalhe aqui. Mateus capítulo 16 é a primeira vez que a palavra igreja aparece. Você sabia? Até então o termo igreja não tinha sido usado na Bíblia. Essa é a primeira vez. O termo grego é eclésia. Agora aqui tem um detalhe muito importante. Igreja naquela época não era isso que nós estamos vendo aqui. Eclésia não era ajuntamento de pessoas apenas. Eclésia não era um culto solene. Eclésia não era um templo. Eclésia era um grupo de pessoas influentes para transformar uma sociedade. Preste atenção. Quando um rei conquistava um império, ele tinha dois trabalhos: o de conquistar e o de colonizar. Ele não podia só conquistar, ele tinha que transformar aquele lugar na sua cara, tinha que se parecer com o rei. Então o rei enviava um apóstolo, que quer dizer enviado. O apóstolo ia com essa função: mudar a linguagem, mudar os valores, mudar a arquitetura, mudar tudo. Só que o apóstolo não ia sozinho. O apóstolo levava com ele um grupo de 300 pessoas. Repete comigo: 300. Esse grupo de 300 pessoas era um grupo de pessoas que iam se infiltrar na sociedade. Infiltrados na sociedade, eles mudariam a cultura daquela sociedade. E isso se chama igreja. Esse é o conceito de Jesus sobre igreja. Que a igreja estaria não só nos templos. Eu acho bom que nós estejamos nos templos. Eu amo o culto, eu amo as células. Mas a igreja foi criada especialmente para estar na rua, infiltrada. É lá. Oh, irmãos, quantas merendeiras nós temos, missionárias infiltradas.
E elas estão ali produzindo o alimento da merenda da escola. Ninguém sabe, mas ali ela está mudando a cultura daquela escola. Ela ora, ela abençoa o alimento. A minha esposa falou isso outro dia. Se alguém é capaz de consagrar um alimento a Satanás, e isso pega no não crente, então nós vamos consagrar a comida a Jesus. Em nome de Jesus, ela também vai pegar essa bênção. Quantas pessoas infiltradas? Nós temos um menino da nossa igreja. Ele tinha um emprego legal. E ele falou: pastor, estou abrindo mão desse trabalho. Eu falei: por quê? Eu vou abrir uma barbearia, vou cortar cabelo e barba. E eu falei: é mesmo? Ele falou: eu gosto, eu vou trabalhar na minha casa, eu vou fazer. Mas ele falou: mas tem uma outra função. Barbearia é o lugar onde as pessoas vão para falar mal dos outros, para fofocar. E na minha não. Quem sentar ali vai ouvir o evangelho. E eu vou pôr a mão na cabeça da pessoa, e eu vou pregar o evangelho enquanto eu corto. Ele está infiltrado ali na barbearia dele. 2 pessoas já ficaram endemoniadas na cadeira dele. Eu acho isso demais. Se nós temos mecânicos infiltrados, se nós temos advogados infiltrados, professores infiltrados, zeladores infiltrados, se nós temos esse povo infiltrado, a cultura é transformada. Isso é igreja. Isso é igreja. A igreja foi chamada para fora. Isso é eclésia, o ajuntamento fora. Se você for na nossa cidade hoje, se você tivesse conhecido ela há 9 anos, você não a reconheceria mais, porque é um povo infiltrado. Há um povo infiltrado. Eu falo assim para as pessoas: saia na cidade e veja o evangelho. Um bispo, uma vez de Portugal, foi nos visitar. E ele disse assim para mim: a coisa mais linda dessa cidade é que o evangelho, eu não encontrei Jesus apenas no templo, eu não encontrei Jesus apenas nas células, mas eu encontrei Jesus principalmente nas ruas da cidade. Você encontra um mecânico honesto, você encontra um médico honesto. Alguns dias nós tivemos uma conferência e nós tínhamos várias pessoas que vieram por causa de um médico que estava encaminhando as pessoas para a igreja, porque era um homem de Deus que estava infiltrado como médico. Você entende isso? Nós somos os 300 de Jesus, levantados para influenciar essa geração, amém? Agora, eu quero, para terminar, eu quero falar um pouco sobre os 300 de Gideão, porque existem algumas marcas dessa igreja que vai tocar essa geração, que eu encontro também no grupo que Gideão liderou para transformar aquele tempo. A primeira marca que eu encontro no grupo de Gideão é que a igreja dos 300 é a igreja que faz mais com menos. Repete comigo: mais com menos. Eu acho lindo isso. O que Deus vai fazer nessa geração, Ele vai fazer através da sua igreja. Ele não vai fazer de outra maneira. Ele vai fazer através da igreja. Mas Ele vai fazer muito mais com muito menos. Gideão tem um grupo muito grande. O grupo de Gideão é um grupo de 32 mil pessoas. E Deus procura Gideão e diz: o número está errado. E se eu sou Gideão, eu diria: claro que está, Senhor, muito obrigado por me lembrar. O Senhor podia aumentar de 32 para 300 mil, então seria uma bênção, nós venceríamos fácil. Mas Deus diz para ele: não, o número é demais. Eu acho engraçado que a direção que Deus dá é: pergunta se tem algum medroso ali no meio e manda embora. Eu imagino se eu vou num culto da minha igreja e falo assim: se tiver gente, Deus falou, eu vou falar, mas eu acredito que não tem ninguém aqui assim. Será que tem algum frouxo, algum medroso aí? Se tiver, pode sair. E a Bíblia diz que 22 mil pessoas levantaram e foram embora. Eu vou falar para vocês, irmãos, se eu estou no meio desse grupo de medroso, eu não levanto não, eu fico bem quietinho ali. Eu saio na hora da oferta, eu saio mais depois, eu vou sair depois. Que vergonha, a pessoa diz: não, eu sou um medroso, eu sou um frouxo, eu vou sair desse exército. E aí então eles fazem Deus faz uma outra peneira, e agora sobram só 300. Você pode imaginar Gideão achando que 30 mil era pouco. Agora ele olha, a igreja dele tem só 300, e ele tem um exército de milhares para vencer. Quantos habitantes nós temos em Belém? Mais de 1,5 milhão. Quantos acham que 120 mil é pouco perto de 1,5 milhão? Irmãos, naturalmente
O número que nós temos de crentes nessa cidade não é um número para vencer toda essa cidade, mas nós servimos ao Deus que faz muito mais com muito menos. Deus queria provar para Gideão, ele está dizendo: eu vou fazer, e o que eu tenho que fazer eu vou fazer com um número menor, para você entender que é o meu poder e não é você. Não tem a ver com você, não tem a ver com as suas limitações, não tem a ver com quem você é, tem a ver com quem eu sou em você. Tem muita gente que não entende isso. Essa é a razão pela qual nós somos uma igreja em célula em Laranjeiras, porque nós entendemos que Deus pega os pequenos, os simples, e lá numa casa pequena, com pouca gente, e faz o evangelho florescer e pessoas se convertem, porque Ele faz muito mais com muito menos. Ele pega 5 pães, alguns peixinhos, e ele alimenta a multidão. Ele pega a oferta da viúva, que teoricamente foi a menor, e ele transforma aquela oferta na maior oferta. Ele faz mais com menos, você entende? O pastor citou aqui o Miles Murrow, e ele tinha um número muito interessante. Imagine que todos os templos do mundo estão lotados. Imagine que não tem banco, não tem cadeira, está todo mundo em pé. Há 4 pessoas por metro quadrado, lotado. Todos os templos do mundo, inclusive os templos católicos, todos estão cheios. Imagine um domingo e você recebe essa notícia: todo mundo, as igrejas não têm onde mais pôr pessoas. Tiraram as cadeiras, estão em pé, até no altar tem gente. Quantos iam acreditar que isso era um grande avivamento? Levanta a mão. Avivamento, sim ou não? Vocês têm ideia de quantos por cento da população do mundo estariam dentro dos templos? Apenas 2%. Fala para quem está do seu lado: 2%. 2% da população do mundo caberiam dentro dos templos que nós temos, se eles estivessem superlotados e sem nenhuma cadeira. Então, irmãos, não há razão para nós não acreditarmos no poder da igreja nas casas. É ali que Deus vai fazer. Ele está fazendo muito mais com muito menos. A Bíblia fala que quando Deus manda o seu povo para a conquista de Israel, antes deles entrarem na terra prometida, eles param na casa de uma prostituta, e ali se estabelece uma casa de salvação. A conquista que Deus tinha precisava passar por uma casa de uma ex-prostituta agora. Você consegue imaginar a Raabe, irmãos? Eu imagino que Raabe não tinha um bom relacionamento com os seus pais, não é verdade? Eu imagino que ela não tinha um bom relacionamento com os seus irmãos. Eu imagino Raabe dizendo assim: ei, pai, eu quero te pedir perdão, mas agora, pai, eu preciso te dizer, a salvação na minha casa. Se vocês forem para a minha casa, então toda a nossa família vai ser salva. Essa era a orientação que eles receberam dos espias. E agora, irmãos, aquela casa que um dia era um prostíbulo, agora é uma igreja. E aquela mulher que um dia era uma prostituta, agora é uma líder de célula. E aquele lugar que era usado para o pecado, agora é usado para a salvação. Você entende? Deus agora está fazendo muito mais através de coisas menores. É isso que Deus quer fazer. O diabo é muito bom em desprezar o pequeno. Sempre que a gente fala de uma grande obra, nós temos dificuldade de encontrar o nosso papel, porque às vezes nós somos muito pequenos. Quem aqui já andou de Fusca, Brasília? Quem aqui sabe o que é um platinado? Levanta a mão. Platinado. Quem sabe o que é um platinado? Sabe o que é, pastor? Qual que é o tamanho de um platinado aí? Quem pode me mostrar? Meu irmão lá levantou a mão. Desse tamanho. Ô irmão, e quando esse platinado desse tamanho cola, o que acontece? Todo carro para, é ou não é? Você precisa entender. Você tem uma função dentro dessa igreja. Você tem uma função, um lugar no meio dos 300. E se você para, toda a estrutura pode parar. Então você precisa caminhar olhando para si, dizendo: Deus depositou grandes riquezas dentro de mim, que sou um vaso de barro. Eu não mereço, eu não devia, mas Ele depositou uma riqueza e eu tenho que compartilhar isso. O diabo é bom em desprezar você, sabe por quê? O diabo despreza as coisas pequenas, porque na verdade ele tem medo delas. A minha sogra diz assim: quem desdenha quer comprar. O diabo despreza, ele diz: você não pode, você não vai dar certo, você vai abrir uma célula, não vai ninguém. Quem aqui é líder de célula? Deixa eu ver, levanta a mão.
Essa irmã aqui, a irmã de óculos, como que é o seu nome? Sandra. A senhora tem uma célula na sua casa. A irmã Sandra tem uma célula na casa dela. Aí imagine que a irmã Sandra levantou pela manhã. Hoje é o dia da célula. O que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz quando a gente tem célula, irmão, levanta, nós vamos orar pela nossa célula e já logo manda um WhatsApp para a turma também, não é verdade? A gente já se adianta. Hoje tem célula, meninas. É assim. Se você é homem, macho, você vai mandar: hoje tem célula, ponto. No máximo um osso, aqui, ó. Agora as irmãs não, as irmãs mandam: hoje tem célula, passarinho, borboleta, florzinha, boquinha de coração, é ou não é? Aquele monte de coisa. As irmãs respondem também com florzinha, boquinha, tudo aquele monte de coisa. E aí a irmã Sandra está lá organizada para a célula dela. A célula dela acontece 8 horas da noite. E aí ela está ali organizada, ela preparou o ambiente, ela estudou, ela está em jejum, ela está pronta para a célula, para receber as irmãs. 7h30 não chegou ninguém, 7:50 não chegou ninguém, 8 horas a irmã Sandra está sozinha na sala dela, ninguém veio para a célula dela. 8h10, 8h... Quando vai dando lá para as 8h30, entra alguém da família dela na casa e fala assim: ô irmã Sandra, não vai vir ninguém hoje não? A irmã Sandra está com vergonha. Já lá pelas 9 horas, a irmã Sandra já está pensando em dormir. Lá pelas 9 horas, toca a campainha, bate na porta, vem aquela irmã. Aquela única irmã, aquela que só dá trabalho para a gente. Aquela que só aparece quando a coisa está horrível. E chega e dorme na célula ainda. Chega 9 horas e fala para a irmã Sandra: cheguei atrasada? A irmã Sandra fala: não, está tudo bem. E a irmã Sandra ministra aquela irmã com todo carinho. Mas quando termina a célula, a irmã Sandra não está animada, porque ela está sabendo assim: puxa, a outra célula teve 15 pessoas, a outra teve 20, a outra teve 10 e a minha uma só pessoa. E a irmã Sandra pensa: eu não fui chamado para isso. E o diabo vem na cabeça dela e diz assim: é porque você não faz bem, é porque você não é boa, deixa isso para outra pessoa, deixa para os mais jovens, abandona isso daí, vai fazer outra coisa. Essa é a palavra de Satanás. Mas o que a irmã Sandra não sabe é que quando ela abriu a sua Bíblia e começou a ministrar uma única mulher, o céu inteiro entrou com ela ali. O céu inteiro estava com ela, porque para Deus um só filho estava sendo ministrado, e para ele já era suficiente. O diabo vai dizer que a senhora não serve, o diabo vai dizer que as pequenas obras não servem, mas sabe por quê? Porque ele tem medo. Um dia Daniel estava no meio do grande Nabucodonosor, a grande estátua, a grande Babilônia, e sabe o que ele vê? Uma pequena pedra. E a pequena pedra vem rotando, e a pequena pedra destrói tudo. Os grandes sistemas estão caindo por causa de pequenas pedras, como a irmã Sandra. Ache o seu lugar. Deus está fazendo coisas muito maiores, e Ele vai fazer muito mais com muito menos. Dê valor àquilo que Deus colocou dentro de você. Nós temos visto Deus alterar uma geração. Nós temos visto cidades sendo transformadas, sabe por quê? Alguém que não sabe ler muito bem, que não sabe escrever muito bem, mas que acreditou no Evangelho e disse: eu vou abrir uma célula lá na minha casa, e meus vizinhos vão saber o poder de Deus. As pessoas que moram comigo saberão do poder de Deus, ainda que eu não saiba ler, ainda que eu não saiba escrever, ainda que eu não tenha o curso de teologia, eu sou um crente em Jesus, e eu vou pregar o Evangelho, porque o Evangelho está dentro de mim, o reino está dentro de mim, amém? O Senhor é o Senhor que faz muito mais com muito menos, amém? Eu poderia contar tantas histórias sobre isso, nós não temos esse tempo, mas eu contei uma vez que eu levei um mendigo para minha casa. Esse mendigo morava na rua, era um bêbado, e ele foi morar comigo, levei ele. Entendi de Deus que eu tinha que levar, levei. Algumas semanas depois, esse homem é um homem de Deus, está morando com a gente. Eu mesmo cortei o cabelo dele, dei roupa para ele. E aí aquele homem morou com a gente há algum tempo, e depois de alguns meses esse homem me diz, nós passamos em frente a uma biblioteca lá em Londrina, e ele falou: ei pastor, estou evangelizando esse hippie. Era um hippie, um senhor. Na semana seguinte nós passamos lá e ele falou assim:
Ei, Cezinha, aquele hippie tá para nós. E eu falei, como é que é, São Luís? Ele falou, falei para ele que é só ele mudar lá para casa que a vida dele vai ficar uma beleza. Na noite seguinte, nós levamos o hippie para morar com nós também. Um mendigo aprendeu que o evangelho dentro dele precisa frutificar fora. Deus faz muito mais com muito menos. Não despreze o que Ele colocou em você. Deixe fluir aquilo que está em você. Amém? A segunda coisa que eu aprendo é que a igreja dos 300 é uma igreja que sabe improvisar. Eu amo isso. É uma igreja que improvisa. Eu por muito tempo falei mal de Gideão, e eu quero pedir perdão para Gideão aqui publicamente, se eu falei mal dele. Eu dizia, esse homem é um frouxo, o que é isso, rapaz? Está lá escondido, malhando trigo no lagar, até que um dia Deus falou para mim, Cezinha, procura outra pessoa nessa história. Não tem. Todo mundo fugiu. A Bíblia diz que o povo de Deus, o povo de Israel, eles haviam fugido para as covas e para as cavernas. Está todo mundo escondido nas montanhas. Quem é o único que está fazendo alguma coisa? Gideão. Deus falou isso comigo, eu só pude falar com ele porque era o único que tinha. E Gideão está improvisando. O lagar é o lugar de fazer vinho, mas ele está malhando trigo. Ele estava dando um jeito. A igreja dos 300 é a igreja daqueles que dão um jeito ao invés de dar uma desculpa. Porque, irmãos, eu vou dizer a você, como pastor, me perdoe, esse recado não é para você, é para a minha igreja, mas como pastor eu ando um pouco cansado das desculpas. Eu vejo que Deus, quando Ele está conversando com Moisés, Ele diz para Moisés, irmão, vamos parar com as desculpas, vai. Porque nós estamos ficando bom em dar desculpa. Porque agora é muito corrido, porque eu sou pai, porque nasceu meu filho, porque eu estou fazendo faculdade, porque eu não tenho tempo, porque tem a hora da novela, porque tem a hora do crossfit, porque tem a hora do futebol e tem hora para tudo, só não tem hora para o Senhor. E aí arruma uma desculpa. A Bíblia deixa claro que a igreja dos 300 é a igreja daquele povo que dá um jeito, ao invés de ficar arrumando uma desculpa. Eu sou privilegiado, irmão. Eu pastorei um grupo de líderes assim, olha, gente de ponta. E aquele povo, ao invés de dar uma desculpa, irmão, eles dão um jeito. Eles vão, eles fazem, é tão lindo. Esses dias tem um rapaz lá na nossa igreja. Aqui vocês costumam, o apelido não é bom, né? Não é de Deus, né? O pessoal usa apelido lá. E aí tem um senhor lá na nossa igreja que o apelido dele é Caninana. Sabe o que as cobras? Caninana. Um ex-alcoólatra que se converteu porque o filho dele disse, se você parar de beber, eu paro de fazer outras coisas, e aí converteu. Um homem de Deus hoje. E o Caninana tem um outro rapaz que é um amigo dele, que é o seu besouro. O Caninana chama Valdir, o seu besouro chama José. E o José, ele é o secretário de assuntos fúnebres da cidade, famoso coveiro. E o seu José começou a perceber, aqui tem aquela capela mortuária, que ficam velando as pessoas, tem aqui, e em cidade pequena isso é muito comum, e é um local muito frequentado. E aí então, o seu José que trabalha com isso, ele disse assim, ei Caninana, eu estou percebendo que as pessoas vêm aqui para velar os seus mortos, e algumas famílias bem simples ficam sozinhos aqui a madrugada inteira. Eles ficam a madrugada toda aqui. Ninguém vem, ninguém ora, ninguém abraça. O que nós podemos fazer? Caninana criou um ministério chamado Em Luta. Luto, ele mudou para luta. E ele convocou uns amigos dele, da célula dele. O Caninana é pedreiro. E ele convidou outros pedreiros para fazer isso. Então o seu besouro liga e fala, nós temos uma família aqui enlutada e não tem ninguém aqui. Caninana chega com 15 pessoas lá no velório. Pão, mortadela, café, chimarrão, violão, Bíblia. A família diz, vocês erraram o morto. Ele fala, não, são vocês mesmo. Como assim? Nós viemos aqui ajudar vocês. É um momento difícil. E eles servem aquela família, cuidam daquela família, cantam ao Senhor, pregam para aquela família, enterram o morto e depois abrem uma casa de paz lá na casa dessa família para cuidar deles e leva todo mundo para cima. O
Caninana faz isso e às vezes ele está lá e o velório acontece 6 da manhã. Ele passou a madrugada inteira lá, 6 da manhã, 8 da manhã, ele faz o velório. 8h30 ele está batendo massa, sem dormir a noite inteira. Então dá para arrumar uma desculpa, mas dá para arrumar um jeito também. Você vai ter que escolher o que fazer. Porque eu não tenho hora para fazer uma célula, pastor. Será que não tem mesmo? Será que o WhatsApp não está ocupando tanto espaço assim na sua vida? Será que o Facebook, será que outras coisas não estão ocupando tanto lugar assim na sua vida? A igreja dos 300 é a igreja que faz. Ao invés de uma desculpa, ela faz. Há um tempo atrás, uns meninos da nossa igreja disseram: pastor, nós estamos querendo criar um ministério. Eu falei: como é que é? Eu falei: é um ministério chamado Deus Está Vendo. Eles colocam câmeras escondidas na rua e eles fazem aqueles testes de honestidade, sabe? Só que daí o que eles fazem? Eles deletam todo mundo que rouba, eles só deixam o que devolve. Há algum tempo eles fizeram jogaram um dinheiro no chão, eles estão andando e faz parecer que caiu. E aí tinha uma senhora que vendia picolé, e ela pegou o dinheiro e devolveu para ele, tudo gravado. E aí eles falaram assim: por que a senhora devolveu? Ela falou: porque não é meu, não é certo. E eles entrevistaram aquela mulher, explicaram que era e mostraram para mim o vídeo. Eu falei: não, esse vídeo tem que ser passado na igreja. Convida ela para vir no culto. Convidaram ela para vir no culto, passaram o vídeo dela no telão da igreja, todo mundo aplaudiu. Eu falei: espera, gente, a irmã está aqui. E convidei a irmã para o altar. A irmã veio, o pessoal ficou em pé, batendo palma para ela. E eu falei: mas nós vamos deixar essa irmã ir embora assim? A irmã devolveu o dinheiro. Ela semeou aquilo, ela poderia ter roubado, mas ela foi séria. Que tal a gente fazer uma oferta na vida dessa irmã? E as irmãs da igreja começaram a trazer colar, e brinco, e dinheiro, e joias para aquela irmã. E aquela irmã ficou tão feliz, se converteu ao Senhor. Ô, irmão, você pode dar uma desculpa, mas você pode dar um jeito, é ou não é verdade? Eu fui, sábado agora eu fui inaugurar uma igreja. Agora uma igreja linda, grande, bonita, os pastores lá, todos os ministérios, tudo organizado, lindo, ministério de louvor, mas não foi assim. Deus colocou no coração deles uma cidade, e eles foram para aquela cidade, ninguém recebeu eles na casa, ninguém. Então eles começaram a fazer célula debaixo de uma árvore. E aí começou a dar muita gente, chovia, eles foram para baixo da marquise de uma rodoviária. E aí começou a dar bastante gente, então o guarda expulsou eles de lá. Não tinha mais onde fazer. E aí então nós alugamos um espaço. E agora, um ano e 5 meses depois, eu fui lá para alugar um espaço 5 vezes maior, porque já não cabe mais aqueles irmãos que começaram numa árvore. Irmão, não estou falando isso aqui só para contar as histórias de lá. Eu entendo que o que Deus está fazendo em Laranjeiras, Ele está fazendo para mostrar para todo mundo: eu faço em qualquer lugar e com quem quiser. É só você se dispor. A igreja dos 300 é uma igreja assim. E para terminar, em último lugar, a igreja dos 300 é uma igreja que faz mais com menos, é uma igreja que improvisa, mas por último, a igreja dos 300 é uma igreja do sobrenatural. Repete comigo: do sobrenatural. Se há algo que nós, a igreja, nós podemos fazer, é manifestar o sobrenatural de Deus. Eu tenho dito para os pastores, para os líderes, e eu falo: gente, está na hora da gente parar de explicar tanto a Bíblia e passar a manifestar mais o poder de Deus na vida das pessoas. Nós gastamos muito tempo explicando, sendo que se manifestar o poder de Deus, tudo muda, a história é diferente. As pessoas dizem: a minha célula não vai ninguém, a minha célula não vai ninguém. E eu falo assim: já pensou se um cego passar a enxergar na sua célula? Ô pastor, daí não vai caber mais ninguém. Eu falei: então vamos orar por isso. O sobrenatural nos dá velocidade. Velocidade. Do jeito que está, irmãos, nós não vamos alcançar. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Das 7 bilhões de pessoas, só 2 bilhões dizem conhecer a Cristo. Dizem, nós nem sabemos se conhece mesmo, mas diz que conhece. 5 bilhões de pessoas não conhecem, aproximadamente. Se você pegar essas 5 bilhões de pessoas
e colocar numa fila indiana, colado um no outro, essa fila dará 37 voltas em torno da Terra. 37 voltas de pessoas indo para o inferno. Não dá tempo, nós vamos ter que correr, e para correr nós vamos ter que nos mover no sobrenatural. Elias, um dia a Bíblia fala, o Espírito do Senhor veio sobre ele. A Bíblia fala que Elias correu mais do que os cavalos de Acabe. O Espírito de Deus nos dá velocidade, você entende isso? Há necessidade dessa geração experimentar o poder de Deus através de nós, de ver através de nós essas coisas acontecendo. Nós temos uns meninos lá na nossa igreja, eles começaram um ministério. Sabe como é o nome do ministério deles? O ministério deles se chama Chapados. E eu falei, como é que é esse ministério aí? Ele falou, pastor, a gente dá uma chapada em Jesus, e Jesus fala com a gente, e nós saímos na rua. Eles vão para a rua, com um bloquinho, com o nome, com a cor de camisa, e eles encontram a pessoa na rua e falam, eu estava orando, e Jesus me mostrou o senhor estaria com a camisa azul, uma calça jeans, o seu nome é José, a sua filha está passando um problema, e a pessoa recebe um impacto, porque é uma palavra de conhecimento sobre ela, e a pessoa entrega a sua vida a Cristo. Quando o poder de Deus se manifesta, o Evangelho é pregado com velocidade, nós precisamos dessa velocidade. Eu amo a maneira que Josué se comporta quando a guerra está acabando e ele não terminou. Josué, numa loucura da cabeça dele, ele olha para o sol, veja só, ele olha para o sol e grita com o sol. Presta atenção na loucura que ele faz. Ele grita, ei sol, pare! E ele grita com a lua também, e você fica aí. Se eu sou da igreja desse irmão, e veja esse pastor gritando com o sol e com a lua, o que você ia pensar? E sem falar, pastor, que a oração dele está errada, porque ele fala para o sol parar. Talvez alguém tivesse ali, tivesse estudado e ia dizer, ô Josué, não sei se você estudou um pouco, mas o sol está parado, irmão, quem está rodando é a terra. Rotação, translação, aquelas coisas todas, acho que você não entendeu, você fez uma oração errada. O que mais mexe comigo é que uma oração errada de Josué está tendo mais efeito que as minhas orações certas, porque Deus está procurando gente maluca como Josué para dizer, sol pare, boca de fogo feche, prostíbulo feche, gente que se mova no poder do Espírito, invocando o sobrenatural dele. É tempo da igreja dos 300 se mover. Gideão não ganhou aquela guerra matando ninguém, Gideão não puxou a espada e matou ninguém. Eles gritaram, e eles quebraram os cântaros, e eles se mataram. Você percebe que foi pelo sobrenatural? A vitória não veio de modo natural, a vitória veio de modo sobrenatural. Jesus disse, dos nascidos de homem não há ninguém maior que João Batista. Mas ele fala, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Qualquer um que se move pelo Espírito Santo é maior do que João Batista. Há algo que Deus colocou em nós, há um poder que Ele liberou a nós, e nós precisamos nos mover para liberar isso sobre a cidade de Belém e as cidades aqui em volta. Meus irmãos, Deus está levantando uma igreja, a igreja dos 300, a igreja que não tem medo, a igreja que está disposta, a igreja que vai, a igreja que está infiltrada nessa geração, que muda de dentro para fora na geração. Esse é o tempo que Deus nos chamou para tocar os nossos familiares, nossos vizinhos, aqueles que estão se perdendo. Esse é o tempo que Deus chamou você para fazer parte dessa igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Aleluia. Amém? Eu vou terminar contando a última história que eu já passei do meu horário. Eu já contei essa história em outros lugares, contei até na Betânia, se eu não estou enganado. Uma vez eu fui ministrar fora e nós fomos à Inglaterra. Em Londres tem um lugar que é a casa de John Wesley. John Wesley foi um desses avivalistas que mudou a história da sua nação. Hoje existem lá em Londres vários monumentos que louvam a Deus pela história e vida desse pastor chamado John Wesley, fundador do metodismo. E quando nós fomos na casa dele,
eu cheguei para o rapaz que nos conduzia lá e falei para ele: eu ouvi uma história sobre John Wesley, essa história é verdadeira? E ele falou: vou te contar essa história. E ele falou: John Wesley tem uma sala de oração lá em cima, e um dia nós recebemos um grupo de jovens que vieram dos Estados Unidos, eles vieram para cá, mas de repente nós perdemos um jovem do grupo, um jovem se perdeu. Nós procuramos e não achamos aquele jovem, mas depois de um tempo nós começamos a ouvir gritos do alto da casa, a casa de 3 andares, gritos. E quando nós chegamos lá, tinha um rapaz ajoelhado no lugar onde John Wesley orava, e ele clamava a Deus com as mãos levantadas e dizia: faz de novo na minha geração, faz de novo através de mim. John Wesley mudou o contexto da sua geração, porque aquele homem decidiu abrir mão, serviu a Deus com fervor. É um dos modelos do movimento em célula, em grupo pequeno. Então alguém chega para aquele rapaz e diz: ei irmão, vamos embora. E ele continua gritando: faz de novo na minha vida. E alguém cutuca ele e diz: irmão, vamos embora, vamos embora. Até que alguém chama aquele rapaz pelo nome e diz: ei Billy Graham, vamos embora. E eu falei para o pastor que estava me conduzindo, eu falei: essa história é verdadeira? Ele falou: é verdadeira. Eu falei: onde é que fica esse quartinho? E ele me levou lá no quartinho, eu e minha esposa. E eu falei: o senhor pode dar uma licença para mim? Eu acho que eu vou fazer um escândalo aqui agora. E eu ajoelhei naquele lugar. Irmão, todo lugar onde Deus está é santo, amém? Nós não precisamos de um lugar específico, mas naquele lugar eu falei: vai ser profético o que eu vou fazer aqui. Eu ajoelhei ali, e eu nem conseguia orar, na verdade, eu mais chorava do que orava. E eu então comecei a dizer: Senhor, quem sou eu perto de Billy Graham? E quem sou eu perto de John Wesley? Eu sou um menino do interior, nascido numa família simples, criado, nem asfalto tinha a nossa casa. Eu perco para John Wesley, eu perco para Billy Graham, mas tem uma coisa que esses caras não ganham de mim: eu amo tanto o Senhor, eu sou capaz de dar minha vida, e eu sei que o que o Senhor procura são corações. O Senhor não está procurando habilidosos, o Senhor está procurando corações. Então está aqui o meu coração. Faz de novo em Laranjeiras, faz de novo no Paraná, faz de novo no Brasil. E esse tem sido o meu clamor ao longo da minha vida. Não há ninguém mais improvável para estar nesse altar hoje do que eu. Mas eu decidi que eu iria fazer por Ele, porque Ele fez por mim. Eu sou igreja de Jesus. Se há uma resposta para essa nação, essa resposta está dentro de mim, porque o reino de Deus está dentro de nós. Cada célula é uma igreja, cada crente é um ministro. Irmãos, enquanto nós nos reunimos para celebrar o que Deus já fez nas nossas casas. Fique de pé, por favor, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, o Senhor que nos convence, o Senhor que nos conduz, Espírito Santo, o Senhor que é responsável por nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Se o que eu falei aqui foi em seu nome, Senhor, convence agora cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Que tenhamos a coragem de caminhar como guerreiros, que tenhamos a ousadia de não recuar, de avançar cheios do poder do Espírito Santo. Faz de novo em Belém, faz de novo no Brasil, faz de novo sobre esse povo. Usa gente simples, usa do Senhor em nome de Jesus. Clamamos, levanta um povo, levanta gente apaixonada para liderar dentro das suas casas.
Faz aquilo que o Senhor propôs a fazer. Derrama nessa noite da unção que o Senhor disse que liberaria. Convença-nos e nos leva a um nível maior no Senhor. Nós somos a tua igreja. Nós somos a tua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Faz de novo. Deixa o Espírito Santo tocar você. Deixa ele te incendiar. O fogo dentro de você será tão grande que ele jamais caberá apenas dentro de você. Onde você tocar, com quem você convive, todos serão incendiados pelo Senhor, pelo fogo que há em você.